A paz do Senhor. Vamos ficar de pé, amém? Em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto de celebração ao Senhor. A palavra de Deus diz aqui em Salmos 9. Crianças, quietinhas agora que a gente vai começar a louvar o Senhor. Amém? Diz assim, Salmos 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ninguém prestou atenção. Eu vou ler de novo. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Para quem que a gente vai cantar louvores? Para o Senhor. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então agora a gente vai desconectar dos problemas, dos sentimentos, das lutas, das adversidades, de tudo aquilo que vem intentar contra a adoração que se ergue no meu e no teu coração. E você vai dizer, Senhor, eu estou com fome e com sede da tua presença, do teu querer na minha vida. Levante as tuas mãos. Antes dessa canção, entregue o teu louvor. Fale, Senhor, eu quero te entregar o meu louvor. Dê uma palavra sua para Deus. Pare de justificar que você não está bem hoje, então por isso você vai entregar qualquer coisa. Não. Em todo tempo o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Você pode levantar as tuas mãos? Aleluia. Você pode entregar para Ele. A palavra de Deus diz como deve ser adorado. Levante mãos santas. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com fome e sede, com fome e sede. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração, Senhor. Troca as nossas vestes. Ajusta, Senhor, a nossa armadura. Envia anjos de adoração neste lugar. Nós queremos te encontrar, ó Deus. Que caia por terra os inimigos da adoração. Aleluia! Vamos lá? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sonho contemplar.
do louvor, você pode dizer isso. Aleluia. Santo, te damos honra. Você pode entregar honra para o teu Deus? Te damos glória. Teu é o poder. Sempre amém. É para sempre, não é o momento. Te damos honra. Te damos glória. Teu Jesus. Teu é o poder. Para sempre amém. Você pode entregar honra para o teu Deus? Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Entrega tudo para Ele. Para sempre amém. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre amém. Você pode pedir isso. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Diga, então vem me incendiar. O fogo purifica, ele queima tudo que não é do Senhor. Vem, Senhor, com o fogo santo e queima tudo que não é teu. Aleluia. Som do céu, sua glória contemplar. Vem, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Contempla Ele. Espírito Santo, vem neste lugar. Vem sobre a tua noiva, vem sobre a tua igreja. Vem quebrando, Senhor, todas as fortalezas que se erguem. Em nome de Jesus, seja o Senhor adorado. Aleluia. Você pode entregar a tua adoração a Ele. Honra, glória e louvor ao Rei da glória. Ao Rei da glória. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Deus não tem nada a ver com o meu dia mal nem com o seu. Nada a ver. Deus não tem nada a ver com os seus problemas nem com o meu. Ele é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E desde que o mundo é mundo, existe semeadura e colheita. E muitas vezes nós estamos vivendo colheitas de coisas que nós semeamos. Então, quer que você mude a sua colheita? Muda a tua semente. Quem quer mudar sementes aqui? Aleluia. Para de plantar semente errada. Eu quero. Começa a plantar a semente certa. Semente. Porque às vezes as pessoas estão decepcionadas com Deus por causa da colheita. Mas, para de plantar o que não é para plantar. Para de semear na terra a semente errada. Semeia sementes de louvor e adoração ao único Senhor. Ele é digno. Você crê nisso? Aleluia. O Senhor é todo poderoso. Levanta as tuas mãos. Fala, Senhor. Levanta as mãos assim, como alguém que está recebendo. Traz novas sementes, Senhor. Traz novas sementes. Você pode clamar aí e pedir, Senhor, põe novas sementes na minha mão. Porque eu quero mudar o meu plantio para viver uma nova colheita em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Oh! Vem sobre nós,
vem sobre nós, vem sobre a igreja, nuvem de glória. Ei! Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, chuva de unção, Senhor. Vai chover, chuva de glória, de presença, de um novo tempo. Abre as comportas dos céus e faz chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Diga. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Céus abertos sobre nós. Aleluia. Aleluia. E vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Muda a sorte, Senhor. Então clame, então grite, então chame por Ele. Se pedimos, igreja, Ele muda a nossa sorte. Senhor, entra com a tua resposta, Senhor. Ele vem, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Clama por chuva na tua terra. Senhor, envia recurso, envia suprimento, envia a tua promessa, ó Senhor. Aleluia. Abre as comportas do céu. Vamos lá, igreja. E vai chover. Pede chuva no lugar que está árido. Vai chover. Os desertos vão florescer, diz o Senhor. Profetiza. Profetiza! Vai chover, vai chover, vai chover. Tambores proféticos neste lugar. Tambores proféticos. Aleluia! Vai chover. Tambores, tambores, tambores. Céus abertos. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, igreja, e sararei a sua terra. E o Senhor, Ele disse, eu cerrar o céu, quem fecha céu é Deus. É Deus que fecha céu. É Deus que fecha a porta. E Apocalipse disse que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Você pode fazer a força que for e não abre. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. E o Senhor, Ele tem uma porta aberta sobre a minha e a tua vida, você crê? Ei, a porta da graça está aberta. A porta de acesso ao coração de Deus está aberta. A porta da misericórdia continua aberta. Então, em nome de Jesus, entra por ela. Às vezes a terra que está seca, sabe qual é? É a do meu e do teu coração. Coração seco, coração que não crê mais, coração frustrado. Pede para o Senhor tocar no teu coração e trazer de volta o que se perdeu. O que você tem perdido? Aquela mulher, ela estava esvaindo a vida dela. Eu não sei o que você tem deixado na jornada, no caminho, mas eu sei que se eu e você tocarmos nele com fé, assim como aquela mulher foi curada, nós podemos ser curados hoje. Você crê nisso? Você crê? Eu creio. Então diga, eu creio! Eu creio, Jesus! Eu creio, Jesus! Aleluia. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre a tua igreja. Nós somos teu povo, papai. Aleluia. Quanto tempo ela buscava uma resposta, um caminho encontrar. 12 anos de procura, buscou a muitos, mas só viu o tempo passar. Mas ela ouviu falar de um homem que tinha o poder de cura em suas mãos. Ela não foi atrás, porque o milagre veio em sua direção. Quando ela viu a multidão, se levantou e apenas queria tocar. Cuida no Senhor. Tocar nas vestes do Altíssimo. Em suas vestes ela conseguiu tocar. Ela tocou, e se curou. Cura-me, Senhor. Curou. Cura-me, Senhor.
Toca, Jesus. Toca. Pede para Ele tocar na tua vida. Vem me tocar. Pede isso. Tocar. Vem me tocar, Jesus. Tocar. E me curar. E o poder, igreja? E o poder que saiu dele é o poder que hoje se encontra aqui. É o mesmo Jesus que andou nas ruas de Jerusalém. Então levante suas mãos. Ele pode passar aí nesse corredor agora e te tocar. Pode clamar porque Ele pode. Ele pode mudar a tua sorte, a minha. Vem me tocar, Jesus. Vem, Jesus. Vem me tocar, tocar, tocar. Toca nas emoções, Senhor. E me curar. Toca na mente. Toca, Senhor. Toca. Cura. Quebra todos os bloqueios, traumas, travas. Cura. Vem me tocar. Toca nos adoradores da casa, Senhor. Tocar. Toca nos líderes, nos ministérios, nas crianças. Toca na tua noiva, na tua igreja. Oh! E me curar. Pede cura na tua alma. Cura. Oh, Jesus. Cura. Toca no Jesus. Adore ao Senhor que te sara. Ele é o Senhor que me sara e que te sara nesta noite. Aleluia. Deus que me livre da carne. Pode sentar um pouquinho. Eu não sei você, sei eu, sei de mim. Cada um vai responder por si. Não joga a culpa em ninguém. Por favor, tenha consciência disso, que é você que responde por você. Não é? Então, eu estou falando isso porque o Senhor traz tanto combustível quando a gente está adorando, louvando. O Senhor muda tanto o nosso interior. É assim, é o suplemento, a vitamina, é assim, é uma coisa tão maravilhosa e poderosa que vem sobre nós que não tem como não glorificar o Senhor. Não tem como, não tem como. Você pode chegar detonado do serviço, você pode chegar de casa, teve briga, discussões, teve um monte de coisa, mas você vem para a casa do Senhor, venha com o coração aberto. Ele vai encher a tua alma de alegria. Ele sustenta aqueles que são dele. Então é um compromisso do Senhor para tu e para a minha vida. Sabia? E ele fala que ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, se você não recebeu nada, nem uma agulha, você já recebeu o vigor, a glória. Oi, o outro? Eu perdi. E Andréia? Você recebe cura. Esse louvor falou, vem me tocar, vem me tocar, vem me tocar, vem me tocar, Senhor. Vem com o seu poder. Vem, essa música é tão antiga. E eu sou muito antiga também. Então, todas as vezes que toca, que canta, falo, Senhor, eu sei que não é para mim, é para o Senhor. Mas me traz tanta novidade de vida, traz tanto refrigério, traz tanta transformação, traz tanta alegria, traz um vigor que eu desconheço. Posso estar muito lá embaixo, posso estar de qualquer jeito. Então, é assim. O Senhor quer que você se alegre na presença dEle, abre teu coração. Porque a carne vai puxar, como diz, para baixo. O teu espírito, a tua alma, anseia por Deus. Eles querem Deus. A tua alma, ela está ali, ó. Ela é puxada para um lado, puxada para o outro. A tua alma, ela fica ali, ó, sofrendo. Ela fica ali angustiada. Mas o teu espírito está ligado em Deus. Liga aqui.
Liga aqui. Espírito de Deus e o teu espírito. Você tem o seu e Deus tem o dele. Então ele vem com o dele animar o seu espírito e levantar você e tirar você de qualquer enfermidade. Por isso que eu falei, individual é você e Deus. Às vezes a gente está tão para baixo e a gente fica esperando alguma coisa acontecer, que o outro faça, que o outro possa manifestar, que o outro... Que nada, é você e você. Então abre o teu coração e se alegre na presença desse Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antigamente, quando eu ia à igreja, eu era menor. Então tinha os louvores, né? Acho que os louvores que é Salmo. Cantai ao Senhor, acho que é Salmo 96. Outro dia a Andréia estava pregando aqui, ela vai lendo e eu vou lembrando. Por quê? Porque quando eu era menorzinha, menos idade, eu ia à igreja. Então as musiquinhas que cantavam lá, igual as crianças que estavam aqui, elas ficaram aqui. Durante um bom tempo elas sumiram. Mas quando eu voltei para o Senhor, o Espírito me trouxe a lembrança, me trouxe a memória, aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança? O que te dá esperança? Se você não tiver esperança no Senhor, não buscar no Senhor, nada vai ter alegria para você. Então você tem que prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheça o Senhor cada dia mais. Conheça porque tem virtude sobre a tua vida. Eu quero ler para você e para mim. 2 Coríntios 9, 6. É só isso que eu leio aqui. Tem um monte, mas eu gosto desse também. E eu posso ler o que eu gosto, né? Eu posso ler o que fala comigo. Porque eu vou levar uma palavra na tua vida que já fala na minha vida. Diz assim, e isso afirmo. Ali. Aquele que o quê? Pode ler para mim? Lê lá, Gé. Olha lá, ó. Aqui, ó, migão. Ali, ó, isso. E isso afirma aquele que semeia o quê? O que acontece? Puxa, ele vai semear miséria, vai colher miséria. Vai, tá por medida, vai colher por medida. Então ele fala, pouco também ceifará. E é Novo Testamento, gente, não é velho, porque quando se lê Malaquias, o pessoal fala, mas Malaquias, aí tem pastor que acaba com a graça, né? Dá vontade de pegar os pastores e esfolar a cara deles assim, acaba com a graça. Mas o dízimo é para o Velho Testamento, deixa ele enricar sozinho. Deixa o pastor enricar sozinho. O dízimo é sempre. Quando Abraão deu o dízimo, deu a parte, o 10%, a oferta a Melquisedeque, ainda não existia o dilema do dízimo. Ainda não existia a parte que lhe cabia ao Senhor. Então ele foi lá e entregou. Então vamos olhar dessa forma, como se não existisse hoje. Mas eu quero entregar o meu melhor. Eu quero entregar mais e mais e mais e mais. E nunca falta. Quanto mais você semeia, ela não falou de semeadura, muda a tua semente. Muda a semente que você está lançando nessa terra. A semente está cheia de fungo, está lá, sei lá, está ruim, está seca. Compra outra semente. E para ter outra semente tem que comprar. Olha aí, tudo não vai. Dinheiro, tem que comprar. Semente hoje em dia tem que comprar. Aí depois que você comprou a semente, você faz o que ali? Planta e dá outra semente. De uma semente, você plantou, vem outra semente. Quem já plantou milho aqui? Só eu. Eu plantei milho, plantei milho, plantei alface, plantei couve, plantei abóbora, plantei. O que mais que eu plantei? Aí, fala aí. Plantei mandioca, plantei batata doce, plantei pé de mamão, pé de mexerica, olha só, um monte. E tudo, banana, e tudo que era plantado ali, alguém já havia plantado antes. Então me deu uma semente, uma muda, e eu multipliquei aquilo. E eu aprendi a semear junto com alguém que sabia o que era ter, o que era alcançar. Eu aprendi a fazer com quem sabia fazer, que conhecia esse Deus que eu conheço e tinha o dom de prosperidade, de multiplicação nas mãos e nunca faltou nada. Então aquelas sementes eu via a pessoa ali lançando e aquilo ali brotava e nunca faltou nada na minha casa. Fora a criação, né? A criação que a gente tinha ali, as galinhazinhas, os galos, os ovos, os pintinhos, tinha muita coisa. Então, uma fase, uma época muito boa, onde eu aprendi a semear e eu aprendi a viver daquilo que foi semeado por alguém que não tinha usúria. Alguém que não tinha medo de fazer, de capinar, de mexer com a terra. Então, eu vivia daquilo.
E a palavra se encaixava muito bem na minha vida, porque era sempre falado um pouquinho da palavra para mim. Sempre, sempre. Então aí está dizendo assim, o que semeia com fartura, com abundância também, vai colher. E isto afirmo, ele está afirmando, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. E o que semeia com fartura, vai colher com abundância. Vai colher muito. Aí lá em Eclesiastes 11 fala, semeie de manhã, à tarde e à noite. Semeie, você não sabe o que vai vir depois sobre a terra, mas semeia, lança o teu pão sobre as águas. Você vai lançar. Você não sabe o mal que pode vir sobre a terra, mas lança o teu pão sobre a terra. Sabe quem vai dar o crescimento? O Senhor vai prosperar. Então aqui está dizendo mais uma vez, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ofertar, não tem jeito, tem que dar a minha moedinha. Olha, eu vou liberar. Então esquece, não faça isso. Primeiro ora pelo teu coração para que haja fertilidade, para que ele se alegre em colocar a sua oferta diante do Senhor. Sinta alegria em dizimar, em ofertar. Tem gente que não dizima, não gosta nem de falar em dízimo, e fala, quando ouve o dízimo, fala, eu oferto, eu não dizimo. Não, mas já oferto. Então faça o teu melhor, dê o teu melhor, dê o seu dízimo, dê sua oferta, coloque a tua semente. Você quer colher uma semente do dízimo? Sim. Quer colher a semente da oferta? Sim. Então, segundo aquilo que você semeou, você vai colher. É assim ou não é, igreja? É dessa forma. Então, aqui está dizendo assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa, tudo que você fizer, boa obra, em tudo que você colocar as suas mãos, vai prosperar. Você vai alargar, né, as estacas da tua tenda. As coisas vão acontecer. Alguma coisa vai surgir. Você fala, olha, só pode ser Deus. O novo vai vir. André falando de novo, novamente. Tem que ter um novo, tem que trocar a semente. Começarmos a trocar aqui, ó. Vamos começarmos a trabalhar. E aqui está escrito assim. 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Está vendo? Não é que você não tem que doar, você tem que doar. Tem que dar, tem que ofertar, tem que lançar, tem que ajudar. E aqui fala, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também faz o quê? Ele vai suprir, vai aumentar o quê? A tua sementeira, vai multiplicar os frutos da tua justiça. Sabe por quê? Porque o cara, quanto mais pobre, mais mendigo, mais duro da vida, é o que reclama mais. E ele trabalha, e ele corre e as coisas não prosperam. E o coração fica endurecido e ele não tem facilidade em abrir a mão. Ele não tem facilidade em ofertar. Deixa eu contar uma coisa bem rápida. Hoje eu estava vindo, e aí chegou uma senhora, entrou, eu saí do serviço, fui ao médico, depois voltei para o serviço. E no caminho do médico, voltei, peguei o metrozinho, e lá uma senhora toda bonita, toda bem... Aí a mulher falou assim para a outra, nossa, gente, sem discriminação. Ela falou, mas é fora da realidade, né? Eu sabia que ela estava falando da Zona Leste. Já doeu meu coração. Eu tenho que contar para o Gilmar, porque o Gilmar fala, Rô, você não sabe a dimensão desse povo rico. Aí a mulher falou assim, olha, eu vim nessa loja, não vou falar loja, eu vim nessa loja aqui no Tatuapé, porque eu gosto muito dessa loja. E aqui tem variedades. E lá onde eu moro, lá no nosso meio, lá é difícil, né? Porque lá, de um lado é o clube, do outro lado... Aí foi contando as coisas, só que ela não falava de onde ela veio. Ela não falava de onde ela veio, e ela falou assim para outra mulher, nossa, mas quando eu a vi na fila, eu falei, nossa, mas quem está aqui na fila? Zona Leste. E aquilo ali, eu esticando meu ouvido para ouvir a conversa. E a mulher falava assim, olha, mas você via a pele da senhora, devia ter uns 70 e tralalá. A pele bonita, o cabelo bonito, o sapato bonito, o tênis, conga bonito, a calça, tudo bonito. Tudo bonito.
E ela conversando com uma outra do meu tamanho, também tudo bonito. E a outra falou assim, olha, você lembra da fulana de tal, da Pati? Olha, a Pati está doente, ela está com câncer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela foi para Pelotas. Ai, mas lá na nossa região, aí só falava da região delas, da região onde elas moravam. E eu descobri onde era, Moema. Moema, Rema, Mema. Aí, sem querer, a mulher falou para outra, mas lá em Moema, eu prefiro vir no dentista aqui, na Zona Leste, porque existem bons profissionais aqui. Só que minha filha fala, mãe, por que você vai para aquele lado, se aqui nós temos o melhor? E eu só ouvindo aquela conversa. E eu falei, mas antes disso eu falei, Senhor, o que o Senhor está mostrando para mim? Eu tinha acabado de sair do médico ali no carrão. E aí eu vi uma mocinha com um cachorrinho. Só gente bonita, sabe? Gente bonita. Gente cheirosa, gente de sandalinha, de shortinho. Mas você vê que é outro padrão de vida. É uma vida diferenciada. É uma condição melhor. E nós também temos que alcançarmos essa condição melhor. Mas, na verdade, nós ficamos com a pior. É como aquele povo que foi rejeitado. Quando passou ali pelo deserto, não quiseram o Senhor. E Deus falou, eu tenho o melhor para vocês. Se preparem. E eles se prepararam. Quando eles enxergaram o melhor, eles viram que tinha muita dificuldade para alcançar. Tinha gigantes. Olha, o fruto lá não dá para a gente carregar. A gente está olhando as coisas, são tão difíceis de alcançar. Olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, as coisas lá são tremendas. Mas eu acho que não é para nós. E aquela mulher falando aquelas coisas, e ali, simples. Ela era simples, porque ela falou assim, quem diria? Essa aqui não é minha realidade. Mas ela não estava falando mal do nosso bairro. Só que não era a realidade dela. Ela falou, aqui não é a minha realidade. E aí eu falei, Senhor, quando eu estava lá no carrão, eu falei, fala comigo, Deus. Porque eu vejo tanta gente bonitinha aqui, tanta gente vestida como eu me visto, mas é diferente, não é igual, não tem jeito. Não é igual. Alguma coisa, é um toque especial. E aí eu falei, Deus, você já começou a falar comigo aqui, né? Falei, vou falar para o Gilmar para a gente mudar para o carrão. Vamos embora. Vamos para o carrão, vamos para outro bairro. Eu quero mudança. Aí o Senhor falou, tem que mudar? Aqui, ó. Se não mudar aqui, você vai para onde for. Depois você vai retroceder. Você vai viver na miséria, vai continuar na miséria. Porque a pobreza está aqui, ó. A semente estragada está aqui, ó. A sua terra é improdutiva. A sua terra é estéril. As coisas ruins foram lançadas ali desde a maternidade. E nós temos uma mente tão limitada. E o Senhor falando comigo, falei, Deus, e aquela mulher, da onde ela saiu? Um metrô cheio, lotado. Eu não consegui nem dar lugar para ela, porque eu estava assim, escutando a conversa dela. Eu falei, Deus, essa mulher é muito chique. Ela com a sacolinha. E ela falou assim, eu não tenho preconceito, falando para outra baixinha. Mas a fulana de tal, se ela souber que eu vim aqui nessa loja, porque está fora da nossa realidade. Menina, como é fora da realidade, né? E ela falava assim com a outra, é como se a gente estivesse no mundo do zumbi, entendeu? Falei, Deus, me ajuda a ampliar a minha mente, ampliar a visão. Eu quero enxergar grande. Não adianta ser milionário, ter uma casa de 3 andares, 4 andares, ter 2 carros, mas eu quero ampliar a minha visão. Eu quero enxergar diferente. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida financeira. Porque ainda que aquele povo não tenha um tostão, a vida deles é diferenciada. E eles se misturam com gente do mesmo tipo que eles. E qual o tipo que você está se misturando? Não, mas eu sou a diferença. Imagina, eu sou a diferença. Será que nós somos a diferença? Porque aquela mulher é tão simples. Então, eu estou falando aqui, o que eu estava falando. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Multiplicação no fruto da tua e da minha justiça. A justiça de Deus que está sobre a nossa vida. Nós somos herança do Senhor e muitas vezes nós somos mendigos. Nós ficamos ali retendo. Nós não conseguimos liberar a nossa própria vida. Temos tanto apego, é tanta miséria, é uma circunstância tão ruim do nosso dia a dia que a gente não amplia a visão. Nós não conseguimos
enxergar um palmo além daquilo que já vivemos. Então hoje, estou falando que eu fiquei feliz porque o Senhor foi falando no meu coração. Mostrei para você, tem coisas novas. Tem um povo nessa terra que não passa tanta dificuldade. Tem um povo que é a diferença. E muitos deles nem me conhecem. Mas eles são prósperos e eles têm um coração agradecido. São diferencial. Será por quê que a gente está na condição que nós estamos? Será que nós não temos que ampliarmos as nossas, assim, alargarmos as estacas, ampliar a visão, enxergar um pouquinho mais? Aí eu falei, mas o meu marido quer morar na Granja Viana, né? Eu quero morar pelo menos na Viana. Eu quero mudança. Mas eu não quero mudança para ter, porque ter, a gente já tem. Eu quero ter o mesmo estilo. Eu quero enxergar como ela enxerga, não inferiorizando ninguém, mas enxergar e falando, não é a minha realidade. Essa condição que eu vejo aqui, ela olhou assim, ó, é igual o Rei Leão lá, né? Olha isso tudo. É deles, não é nosso, né? Da hiena. Então, mais ou menos assim, nada disso é nosso, é tudo deles. E às vezes a gente está patinando. A gente não sai do lugar. A gente corre, não, a gente almeja, mas não alcança. E aqui ainda fala assim, o fruto da justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual vos faz por intermédio, o qual faz que por intermédio sejam tributadas graças a Deus. Sabe o que é generosidade? Quando você é generoso, você tem um coração agradecido, você não precisa sofrer porque não tem, porque não chega, porque as coisas não acontecem. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ele está falando assim, não, eu quero que vocês possam dar graças ao meu nome, que vocês engrandeçam o meu nome, sejam tributadas graças a mim, que sou o Senhor, dono do ouro e da prata. Eu tenho o melhor para a vida de cada um daqueles que são meus. E o que está acontecendo conosco, que nós ainda não alcançamos? Há um espírito de miséria. Um espírito que faz a gente se agarrar ao pouco. A gente se agarra tanto à miséria, que a gente tem até medo de passar necessidade. E a gente guarda. Chega um tempo, a gente morre, ficou tudo aí. Não conseguimos desfrutar de nada. E Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É Isaías 1,19. E ainda fala assim, porque o serviço da assistência que ele está falando aqui, não é só a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. De novo, ele quer que você dê graças a ele. Mas eu estou tão cansado, eu estou tão injuriado. Eu estou tão para baixo. Eu estou tão negativo. Olha, tem tanta goteira na minha... Eu sou inimiga de goteira. Tanta goteira na minha casa, tem mofo. Olha as paredes. E eu fiquei olhando aquela mulher falar, eu comecei a lembrar de Jesus, quanta coisa ruim. Jesus, quanta coisa ruim que já passou na minha vida, que o Senhor já me livrou. Agora eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero mudança, virar página. Eu quero uma mente nova, esclarecida. Qual é o milagre para essa mente esclarecida? É ampliar a visão, mas de que forma? Então existe o questionamento, pergunte ao Senhor, qual é a fórmula, Senhor? Existe um campo aberto, foi determinado pelo Senhor para a sua vida. E aqui ele fala assim, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Liberalidade para contribuir. Liberdade para doar, colocando tudo aos pés dos apóstolos ali, para eles começarem a fazer o quê? Desfrutar do cansaço. Sabe o que é desfrutar do cansaço? Saber que eles trabalharam e alguém vai suprir a necessidade deles, porque eles estavam esgotados, mas redundou em glórias, em misericórdia. A bênção do Senhor estava ali alcançando aquele povo. E aqui ainda diz... Presta atenção, eu já li. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis. Está falando em contribuição, em doação. Nós recebemos uma doação uma vez de Moema,
que eu fiquei até com a boca aberta, assim. Tanta coisa chique. Lembra, Gilmar? Coisa boa. Coisa de etiqueta, coisa de marca. Coisa que eu nunca poderia comprar. A igreja recebeu um monte. E todo mundo desfrutou. Deu para todo mundo. Tinham coisas assim que algumas pessoas falaram, nossa, pastora, olha essa marca. Eu falei, eu nem sei qual é, olha como ela é. Tadinha. Tinha coisas muito, assim, outro nível. E a gente desconhece isso. E aí a gente fica chorando pelas picuinhas do dia a dia. A gente fica chorando porque não tem, porque não dá, porque não vai, porque não recebi, porque não me pagaram, porque a porta não abriu. Alguma coisa está errada. Senhor, libera, para que o seu nome seja glorificado. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, para que dê, né, graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom inefável. Vamos ficar de pé. Então aquela conversinha hoje gerou assim, eu falei, nossa, a mulher... E eu conheço muita gente próspera, muita gente rica, mas a conversa dela ali estava falando muito ao meu coração. E eu comecei a assimilar as palavras da Bíblia. Pessoas que viviam melhor e as outras mendigavam o pão. Umas viviam em palácio, as outras viviam no retiro, porque tinha lepra, tinha enfermidade, tinha tanta desgraça. E aí Jesus veio para quê? Veio para sarar a enfermidade, para cura. Ela tocou, ele veio para curar a enfermidade. Ele veio para mudar a condição espiritual, física, financeira. Ele veio para mudar a nossa mente. Ele fala que ele vai renovar a nossa mente. Nós temos que termos a mente de Cristo. E assim como o homem se enxerga na sua alma, ele é como você tem enxergado a tua vida diante do Senhor. Como que você enxerga você? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, nos entregarmos diante do Teu altar, Pai. Nós não sabemos, Pai, o que está nos esperando, Senhor. Mas no nosso meio, Senhor, há tanta prosperidade, Senhor. Há tanta manifestação da Tua glória. Ah, Senhor, há tanto, tanto, tanto que nós nem conseguimos enxergar a grandeza de tudo quanto o Senhor já separou para cada um de nós. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutarmos, Senhor, porque existe uma avareza, um espírito de miséria, existe contenda, existe, Senhor, retenção. Mas que venhamos, Senhor, ofertar com liberalidade, que venhamos termos generosidade, que não venhamos pensar o que pode acontecer porque fizemos, o que pode acontecer porque eu fiz, que a nossa visão não seja essa, mas venha ser algo que venha sair de dentro para fora do nosso coração, e nós venhamos ofertar, sem saber para onde vai, sem saber a importância, mas sabendo, Pai, que o Seu nome vai ser glorificado. Traz generosidade entre o Seu povo, traz mudança, traz expectativa de vida nova, traz transformação, traz, Senhor, porque essa é a Tua promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Faça a tua oferta diante do Senhor, entrega em nome de Jesus. No topo estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça para ele agora. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu o quê? Uma água que jorra sem fim. Ô Senhor, dá-nos de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da
Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém ou não? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, amém? Livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia, abra aí. Se não, pode acompanhar no telão mesmo. Êxodo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Primeiramente. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu quero, Senhor, primeiramente te agradecer, Pai, pela sua presença aqui em nossas vidas, por nos permitir estarmos aqui na sua casa hoje, por nos permitir, Senhor, estarmos aqui hoje, ouvindo a sua palavra, te louvando, te adorando, e recebendo, Pai, de ti, Senhor, oh Deus, o poder do seu Espírito Santo, Pai, recebendo de ti, Senhor, o consolo, recebendo de ti, Senhor bendito, o direcionamento, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Pai, por cada um que esteja nos ouvindo agora, Senhor, através, Senhor, desse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, fala conosco agora, Senhor, através dessa palavra, e que o seu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar, Senhor, entendimento da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu Santo, eu te peço e te agradeço, Pai bendito. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. E, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse:
Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Amém? Um texto um pouco comprido aqui, mas só para que você possa entender. Amém? Nós vemos aqui Moisés, irmãos. Moisés, se a gente for falar aqui sobre Moisés, ele é como se fosse ali, né, como profeta, como servo de Deus, né? Moisés ele é considerado, né, pelo próprio Senhor como um cara top, como um cara que foi usado por Deus. E quando Jesus se referia à lei, né, ele se referia a Moisés. Quando você vê Jesus falando lá da parábola do rico e do Lázaro, né, que o rico, ele fala assim, manda aí alguém pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para o inferno também. Aí Jesus, contando a parábola, ele falou assim, não, ele já tem Moisés e os profetas. Então assim, né, a lei e Moisés quase que se confundem de certa forma. Então Moisés, ele foi alguém escolhido por Deus. Sabe por quê? Eu não sei, se você souber, fala para mim. Eu não sei, porque Moisés foi escolhido por Deus, irmãos. Porque olha só, então, a palavra de Deus fala que o Senhor nos escolhe desde o ventre, amém? Então, né, desde o ventre, como que Deus nos conhece? Como que Deus sabe? O que Deus sabe de nós quando nós estamos no ventre? Amém? Eu não sei, irmãos. Deus é que sabe. Mas eu sei que Deus escolheu Moisés. E foi muito antes ali, por quê? Na época que Deus escolheu Moisés já, a palavra nos conta que Faraó, ele viu que o povo de Deus estava crescendo muito lá no Egito, era muito judeu ali, irmão, muito israelita, né? Ali no Egito, né? E eles começaram a escravizar o povo, e o Faraó, ele mandou matar todas as crianças ali até uma certa idade. Aí a mãe de Moisés, pela fé, ela tentou, o que ela fez? Ela colocou Moisés num cesto, eu creio que isso quase todo mundo aqui deve conhecer a história, colocou Moisés, bebezinho, num cesto, e colocou no rio. Por quê? Porque era certo que ele ia morrer, amém? Então, ela colocou Moisés ali num cesto, para ver se, de repente, ele teria alguma chance de escapar daquela morte promovida pelo faraó daquela época. E não coincidentemente, irmãos, não foi coincidência, Deus promoveu ali que o cesto de Moisés, onde estava Moisés, bebezinho, ele passasse bem aonde estava a filha de Faraó. Não foi uma pessoa qualquer, a própria filha do Faraó. Ela viu, e a palavra de Deus diz que ela sentiu compaixão daquela criança. Detalhe, é óbvio que ela sabia, quando ela olhou aquela criança, e ela sabia do decreto do pai dela, que era Faraó, que iria matar todas as crianças ali, judias daquela época. É óbvio que quando ela viu aquele cesto, ela sabia que era um bebê judeu, filho de judeu, mas ela se compadeceu e ela, né, teve uma posição ali contra até o pai dela, que era o quê? Ela pegou esse menininho judeu, israelita, para criar, amém? Só que claro, ela era dondoquinha, irmãos, né? A filha do faraó, né? Então ela não criou, ela pagou uma israelita para cuidar de Moisés. Quem foi a israelita que ela pagou? A própria mãe de Moisés. Então isso aí é coincidência? Não. Você acha que algumas coisas que acontecem na sua vida são coincidências? Não. Saiba que Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele. A palavra diz lá em Salmos que o Senhor domina sobre tudo. Então tudo é tudo, então o Senhor domina. Aquilo que acontece nas nossas vidas, de repente, não é aquilo que a gente gostaria. Pode ter certeza que Deus, no mínimo, ele permitiu. E Deus é Deus, irmãos. Amém? Tem algumas pessoas que falam assim, Deus matou o fulano. Não, Deus não mata ninguém, irmãos. Deus, ele é dono da vida e da morte. Então, Deus, ele dá vida ou ele tira a vida, irmãos.
Amém? Por quê? Tudo pertence a Ele. Glória a Deus. Amém? Então Moisés aqui, irmãos, nesse momento que nós lemos que Deus estava dando uma incumbência para ele, estava falando para ele assim, ó, vai falar com o faraó. E o que Moisés tinha que falar para faraó? Quem lembra aqui? Qual que era a mensagem que Moisés tinha que levar para faraó lá, irmãos? É uma mensagem difícil, hein? Deixa o meu povo ir. Essa era a mensagem que Moisés tinha que levar para faraó. Deixa o meu povo ir. Então, a proposta ali de Moisés, né, que era de Deus, na verdade, era falar para faraó, né, para faraó permitir que o povo israelita saísse da escravidão do Egito e fosse para onde eles quisessem. Era uma libertação, irmãos. E faraó, claro que ele não quis, mas nesse momento Deus estava explicando para Moisés e dando essa incumbência para Moisés. E mais ainda, quando Moisés falou para Deus, espera aí, não, Senhor, espera aí. Eles não vão crer em mim. Eu vou falar lá, eles não vão crer no que eu vou falar. E só para que você entenda mais uma coisa, Moisés aqui, irmãos, ele tinha por volta de 80 anos de idade. E Moisés viveu até 120 anos, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Então, como que foi dividida a vida de Moisés? Os primeiros 40 anos de vida dele, até os 40 anos, ele viveu o quê? No Egito, sendo ali criado, né, pela filha de Faraó, e ele viveu ali no meio da corte, e ele teve educação, com certeza, aprendeu lá os costumes egípcios, né, e os costumes da alta realeza ali, egípcia. Então Moisés, ele teve uma formação, muito provavelmente, muito boa, uma formação de elite ali da época. Então os primeiros 40 anos de vida dele, foi isso que Moisés viveu, amém? Ele sabia que ele era israelita, ele sabia que ele sabia de tudo, mas ele viveu até certo ponto, como um egípcio. Depois de 40 anos, ele acabou matando um egípcio, porque ele viu o egípcio maltratando ali um judeu, e ele acabou matando esse egípcio, e viram ele, não tinha celular, não tinha câmera nas ruas, não tinha nada, mas conseguiram ver que era Moisés que tinha matado o egípcio. E aí ele teve que fugir. Então, nessa que ele fugiu, ele ficou mais 40 anos vivendo no campo, vivendo lá com o sogro dele, o Jetro, foi onde ele casou, teve os filhos dele. Ele ficou assim 40 anos, irmãos. E é o que eu estava conversando com a minha esposa esses dias. 40 anos, irmãos. Você se esquece de boa parte do que você aprendeu. É ou não é? Você pode não esquecer do que você viveu, é claro que não. Mas 40 anos, toda aquela educação que ele tinha da realeza, toda aquela cultura egípcia, tudo que ele viveu ali, irmãos, 40 anos, se ele não praticasse, ele provavelmente não praticou. Ele já perdeu boa parte daquele costume egípcio, ele já tinha perdido uma boa parte daquela educação egípcia, da corte egípcia. E quando Deus fala para Moisés aqui, Moisés, vai lá e fala para Faraó. E aí Moisés, ele começou a dar desculpas, a se recusar, irmãos. E eu vejo aqui, irmãos, pelo posicionamento de Moisés, eu vejo um medo de Moisés, um receio de fazer o que Deus estava falando para ele fazer, porque Moisés tinha que simplesmente falar com o faraó. Provavelmente esse faraó, ele não era um faraó que talvez ele conhecesse, ou talvez se ele conhecesse, foi da infância ou juventude dele, amém? Provavelmente não era o mesmo faraó que ele tinha deixado há 40 anos, né, antes dele ter que fugir do Egito. Então, era uma pessoa talvez que ele não conhecesse muito bem, ou simplesmente que ele ficou 40 anos sem ver essa pessoa. Então, ele tinha que chegar no faraó e falar para ele, ó, faraó, eis que o eu sou, o grande eu sou, ele ordenou, deixe o meu povo ir. Essa era a conversa que ele tinha com o faraó, irmãos. Se a gente for ver bem, não era muito fácil não, né? Imagine você ter que chegar para uma alta autoridade e falar para ela assim, olha, é o seguinte, a ordem para você vai falar para a autoridade, a ordem para você que vem de Deus é, deixe o meu povo ir, liberta o meu povo, amém? Era essa a ordem, era uma ordem de Deus, irmãos, era um pedido de Deus. Então quem iria transmitir isso
era Moisés, era essa a incumbência dele, e depois ele estaria liderando o povo ali na saída do Egito. Então Moisés, irmãos, ele não se sentiu preparado para isso, e mesmo Deus dando sinais, olha só, quando Deus apareceu para ele, para Moisés, ou seja, 40 anos depois que ele tinha saído do Egito, Deus apareceu para ele na sarça ardente, né? Para quem não lembra da história, a sarça é uma plantinha que é mais ou menos, acho que dessa altura, pelo que eu já vi, não, né? Vi pela televisão, claro. Então tipo, como se fosse um arbusto, uma árvorezinha. Então imagine que essa sarça ela estava ardendo em fogo, né? Ou pelo menos foi descrito dessa forma. A gente não sabe exatamente se foi um fogo ou se era alguma coisa ali, um poder de Deus ali, com certeza, naquela árvore. E aquele fogo, ou aquele pseudo-fogo, seja lá o que estava acontecendo com aquela sarça, ele não consumia a sarça, então ela não queimava. E Moisés viu aquilo e achou estranho, começou a se aproximar, e de repente saiu uma voz daquela sarça. Aí o negócio ficou mais estranho ainda, né? Uma planta pegando fogo ou alguma coisa parecida, mas não se consome, e de repente sai uma voz falando com ele, e chama ele pelo nome ainda, irmãos. Isso aí ficou pior ainda. A voz conhecia ele, sabia o nome dele. E detalhe, para a pessoa entender, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada para ninguém. Porque hoje em dia, se alguém te chama pelo nome, e cuidado com golpes, né? Que tem alguns golpes assim. Você tem redes sociais, você tem WhatsApp, você tem um monte de coisa. Então, para a pessoa hoje saber o seu nome, é muito fácil. Pode ter certeza disso. Mas naquela época não, irmãos. Ainda mais uma voz saindo do arbusto, claro. Então Deus foi, desde o começo, o primeiro contato de Deus com Moisés, já foi, né, com um sinal assim, miraculoso ali, tremendo ali para Moisés. E eu acredito, então, por conta disso, Moisés creu que era Deus. Amém ou não? Ele acreditou que era Deus, glória a Deus. Mas esse que é o problema, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé em Deus, a gente confiar no Senhor, algo que esteja acima do nosso medo. Por quê, irmãos? Porque o nosso medo, ele compete, ele é contra a nossa fé. O nosso medo, ele é contrário à nossa fé, irmãos. Então, a nossa fé em Deus, ela pode nos fazer, né, fazer com que a gente faça coisas incríveis, coisas que nós não faríamos normalmente, mas porque nós cremos no Senhor, então nós fazemos. Mas se a nossa fé, o nível dela, então fé, você sabia que fé tem nível? Amém? Fé não é fé, qualquer fé não, tem níveis. Se não fosse assim, Jesus não chamaria os discípulos de homens de pouca fé. Se existe pouca fé, é pouca fé, tá? Não estou falando de pouca fé, não. Amém? Então, se existe pouca fé, então existe também muita fé. Então, a nossa fé, ela tem níveis. Nós podemos crer muito ou crer pouco. Pode ser que a nossa fé, ela seja pequena ao ponto de nós estarmos no nível de incrédulos. Você entendeu? Amém, irmãos? Então nós temos que fazer a manutenção dessa fé em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz, né, que primeiro, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a primeira coisa é isso. Se você quer ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. E ouvir, claro, né, entenda-se aí também, ler a palavra de Deus, né, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Se você quiser ter fé, é isso. Amém, irmãos? E outra coisa, a fé também, ela é o quê? Ela é dom de Deus. Deus nos dá a fé. Olha que coisa doida. Então, para nós crermos no próprio Deus, Deus mesmo dá fé para a gente. E Ele não só dá fé para a gente, mas Ele acrescenta, ou seja, Deus sim, Ele pode fazer que o nosso nível de fé, Ele aumente. Glória a Deus. Então, quando se fala de dons, por exemplo, espirituais, na palavra, tem o dom de fé. E a palavra diz, se você quer ter, né, fé, então peça ao Senhor que Ele dá com liberalidade. Amém? Deus não fica contando com conta-gota em você, não. Deus, Ele acrescenta a fé ao seu coração com liberalidade. Ou seja, Deus, Ele tem fé para colocar no seu coração, nos nossos corações, se nós pedirmos também. Glória a Deus. Então você precisa pedir fé para o Senhor. Você precisa pedir para Ele, em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece?
às vezes a pessoa, ela começa, né? Eu vou pedir fé. De repente, alguns aqui colocaram na cabeça agora, ouviram isso aí e falaram assim: eu vou começar a pedir fé para Deus então. Oh, que boa ideia. Ótima ideia, tá? Né? Ótima ideia, né? É isso mesmo que tem que fazer. Começar a pedir: Senhor, me dá fé, Senhor. Senhor, acrescenta fé ao meu coração. Peça mesmo. Amém? Só que aí a pessoa, no outro dia já esquece de pedir. Aí depois ela lembra de novo: eu falei que eu ia pedir fé. Né? É igual fazer academia. Né, irmão? A pessoa começa na mó gás. Aí tem um dia que ela ficou um pouquinho resfriada, ela deu um espirro ali, ela achou que estava resfriada, ela não foi. Ela deixa de ir. E aí depois, quando ela menos percebe, ela parou de ir na academia e está pagando às vezes, né? Já viu já? Tem gente que é caridosa, né, irmãos? Né? Ela paga um ano de academia e para de ir. E pior que ela tem que continuar pagando porque ela fez um contrato ali. Amém? E aí, irmãos, olha só. E muitas vezes quando nós nos colocamos assim para fazer alguma coisa para Deus ou por Deus, ou alguma coisa por nós mesmos, mas que por intermédio de Deus, se tem Deus envolvido aí, a gente esquece. Por quê? Porque a nossa carne, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Por isso que é tão difícil servir a Deus. Amém? Por isso que é tão difícil a gente conseguir, né, muitas vezes emplacar aí uma busca por Deus. Por isso que é tão difícil muitas vezes a gente emplacar aí, né, uma ação de santidade, né? Você fala assim: não vou mais fazer isso, vou orar, vou jejuar, sei lá mais o que, eu vou ler a palavra, porque eu não quero mais pecar nisso, aqui ou naquilo. E aí chega uma hora que a gente esquece, porque a nossa carne, ela milita contra essas coisas de Deus. A nossa carne, ela milita contra as coisas do Espírito. E é por isso que nós precisamos sempre nos alimentar da palavra, irmãos. É igual comida mesmo. Se você comer um dia na semana, dá para você? Então assim: eu vou comer só às segundas-feiras agora. Pronto, tá bom. Dá? Claro que não, você não vai sobreviver a isso, irmãos. Você entendeu? E a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar constantemente, todos os dias ali, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amém? Orar a Deus e pedir para Deus nos dar fé, se a gente estiver, né, com a fé abalada, algo do tipo. Então nós precisamos fazer isso. Só que aí a nossa carne, ela luta contra isso, e a gente sempre está parando de fazer. A gente fala assim: eu vou parar de ser assim. E é alguma coisa que você precisa se esforçar, porque se fosse fácil, era só deitar lá e pronto, e fez. Mas é difícil, tem coisas que a gente fala assim: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais pecar contra o meu irmão, eu não quero mais pecar contra o meu esposo, minha esposa, contra o meu filho, contra o meu pai, eu não quero mais. E aí a gente determina isso para a nossa vida, a gente quer buscar isso. Só que a nossa carne, ela luta contra isso, e ela traz desânimo, ela traz esquecimento, ela traz desconforto, ela traz de tudo para que você pare com isso. Amém? Então, a luta do nosso espírito com a nossa carne. E aqui, irmãos, voltando para Moisés, eu não sei porque Deus escolheu Moisés, irmãos. Pô, Deus deu um sinal daquele para Moisés, com a sarça ardendo, Deus fala no meio da sarça, né? Aí aqui, né, Deus conhecendo que Moisés estava vendo que Moisés estava com medo aqui, e Moisés falando aqui no versículo 1, mas eis que não crerão. Então Moisés declarando já aqui, olha só, irmãos, Moisés já declarando para Deus, Deus falou com ele, Deus que deu o sinal, Deus falou que ele ia falar com Faraó, foi Deus que falou, não era um pastor, não era um ser humano, não era a esposa dele, não, quem falou foi Deus. E Moisés vem com essa, irmãos: Senhor, mas não vão crer, né? Nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, primeira coisa aqui, irmãos, Moisés achava que aquilo se tratava da vida dele. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você acha que quando Deus te manda alguma coisa, trata-se só da sua vida? Amém, irmãos? Não. Quando Deus te manda fazer alguma coisa,
Trata-se da sua vida? Claro, porque é você. Mas quando Deus te dá uma ordem, essa ordem, ela trata da obra de Deus, ela trata da sua família, ela trata das pessoas que estão ao seu redor, ela trata da vontade de Deus, porque Ele quer fazer alguma coisa, e muitas vezes não se trata só de você, ou às vezes nem é você, é que Deus quer fazer a obra na vida de outras pessoas, através da sua vida, e você acha que é você. Isso que é o pior, irmãos. Aí Moisés, claro, ele achava que eu sou bom, Deus me escolheu, eu que vou fazer a obra, eu que vou falar para Faraó. E aí foi igual andar sobre o mar, né, irmãos? Aí você começa a ver, peraí, eu estou aqui andando na água, sem afundar, tem vento, né? Eu estou para cima e para baixo aqui, ó, na onda, sem afundar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí o cara afunda. Então Moisés, ele estava aqui, achando que era ele que ia fazer a obra, mas não era ele, irmãos. Deus estava dando uma ordem para ele, ó, vai e fala isso. Mas quem estaria falando é o Senhor. De quem que era a obra? De Deus. Não era de Moisés, irmãos. A obra não é sua. Amém? A obra não é sua. Você tem que fazer? Tem. Mas não é você. Você vai cumprir uma ordem do Senhor, que o Senhor está te dando. Ah, Senhor, mas eu sou tímido. Deus não está nem aí se você é tímido, se você é faladeiro, Deus não está ligando. Deus mandou você? Eu não sei porque Deus te escolheu. Amém? Eu não tenho ideia porque Deus te escolheu. Acho que até, dependendo de quem for, eu vou falar assim, Deus escolheu errado. Né? Se eu for pensar em mim, eu vou falar assim, eu já falei já. Deus escolheu errado, não é possível, Deus não escolheu coisa nenhuma. Mas aí, irmãos, não é sobre mim. Entendeu? Não sou eu. Eu não sou o cara, não. Você não é o cara. Amém? Deus te escolheu, por alguma razão, seja ela qual for, obedeça. Amém? Obedeça. Por quê? Se Deus te escolheu, se Deus te ordenou, quem vai fazer a obra é Ele, não é você. Você só tem que obedecer. Só tem que fazer aquilo que Deus determinou. Quem determina na sua vida é Ele. Não, você não determina nada na sua vida. Amém? Você vai determinar aquilo que Deus te ordenou, como lá no Vale dos Ossos Secos. Ô fulano, você acha que por acaso pode reviver esses ossos aí? O que você acha aí? Senhor, e aí foi esperto, quem foi mesmo? Ezequiel, né? Ezequiel? Não, ossos secos. Ezequiel, né? Isso. Falhou aqui. Graças a Deus eu tenho os vários universitários aqui. Então Deus perguntou para ele, e aí, você está vendo um monte de ossos secos aqui, milhares, talvez centenas ou milhares de ossos secos aqui. E aí Ezequiel, o que você acha? Você acha que pode reviver aí? Aí Ezequiel, muito prudente, falou, Senhor, você que sabe. Não sei. Mas o Senhor eu sei que sabe. Aí Deus falou para ele assim, então profetiza. Amém, irmãos? Ezequiel não saiu profetizando, não. Eu creio que esses ossos vão se... Não, esses ossos só iam voltar à vida se Deus determinasse. E foi o que aconteceu. Então Deus falou assim, então profetiza. Profetiza a carne nos ossos agora, profetiza os tendões agora. Vai profetizando aí, eu estou mandando você profetizar. Profetiza aí. Aí ele profetizou e deu certo. Era sobre Ezequiel? Ezequiel era o cara, irmãos? Não. O cara era Deus, irmãos. É Deus que podia fazer aquilo. E ele só provocou Ezequiel para saber se Ezequiel acreditava, se não acreditava, ou foi só para puxar um papo lá, irmãos. Mas o que Deus queria mesmo é falar assim, Ezequiel, profetiza agora sobre esses ossos agora. E ele profetizou. E aconteceu por quê? Porque não foi Ezequiel, foi Deus que mandou. Glória a Deus. Amém? Aqui é a mesma coisa, irmãos. Não é Moisés que iria libertar o povo. Era Deus que iria libertar o povo. Não era Moisés que iria convencer Faraó de libertar o povo. Não era Moisés, irmãos. Ele achava que era ele, irmãos. Meu Deus do céu. Por que Deus escolheu Moisés? Eu não sei.
Não sei, eu não vejo nada aqui direito em Moisés aqui, irmãos. Mas Deus viu, isso que é importante, amém? A minha opinião, irmãos, não serve para nada em relação a isso. E nem a sua, tá? Só para te avisar aqui. Amém? Não serve. Porque Deus escolheu Moisés. Aí, quando Moisés falou que ninguém ia crer nele, aí no versículo 2, perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, né, um cajado, tinha uma madeira ali, né? Aí Deus falou assim: então lança agora, joga na terra aí. Aí ele jogou. Aí aquele cajado, era um cajado. Moisés sabia que era um cajado, porque era dele. Se transforma numa serpente, irmãos. Aí a palavra de Deus ainda fala o quê? Que Moisés corria dela. Ô, irmão, Moisés, ele era medroso, hein? Moisés não era um cabra macho muito não, hein? Né? Moisés não era meio, né? Porque assim, Deus apareceu para você numa sarça ardente, falando com você, falando você pelo nome. Aí Deus falando com ele aqui: joga o bordão na terra. Se transformou numa serpente. O cara ficou com medo da serpente. Não era Deus que estava ali, irmãos? Por que o cara ficou com medo? Então Moisés, ele estava ali, né? E por que Deus escolheu ele? Não sei. Por que Deus te escolheu? Hã? Por quê? Deus te escolheu. Saiba disso, em nome de Jesus. Amém? Mas por quê? Não sei, irmãos. Mas sabe o que você faz? Só faz o que Ele mandou você fazer. Amém? Ó, que fácil. Ficou fácil. Ou não? Né? É só fazer o que Deus mandou você fazer. Ah, pastor, mas eu tenho medo. E daí? Problema seu. Quanto mais você crê, menos medo você vai sentir. Amém ou não? Quanto mais você crê no Senhor, menos atrito você vai ter com Deus também, né? E é bom não ter atrito com Deus, irmãos. Olha, é uma beleza. É ou não é, Jonas? Né? Oh, irmãos, com Satanás eu quero mais é atrito mesmo. Agora com Deus não, irmãos, pelo amor de Deus. Não, com Deus não dá para ter atrito não, irmãos. Misericórdia, irmãos. Amém? Misericórdia, não dá para ter atrito com Deus não, irmãos. Amém? Aí Moisés aqui, né, ele lançou o bordão, aí ela se transformou numa serpente, aí ele fugia dela. Eu falei, meu Deus do céu, agora, né, antes era só Deus, agora é uma serpente. Aí Deus falou para ele assim, ó, estende a sua mão, pega pela cauda. Ele conseguiu, olha só, irmãos, né? Para quem estava com tanto medo assim, imagina ele assim, aí quando ele pegou na cauda da serpente, se transformou do bordão de novo. Acho que ele falou assim, ai, que bom, né? Aí, depois de todos esses sinais, Deus deu um outro sinal para Moisés e falou assim, ó, Moisés, mete agora a mão aqui no peito. Aí eu acho que ele colocou por dentro da blusa, da roupa dele ali. Quando ele tirou, a mão dele estava branquinha de lepra, irmãos. Imagina um negócio desse. Então eu imagino que Moisés era muito moreno, né? Pelo sol e pela etnia que ele era mesmo da época. E a mão dele ficou branquinha. A palavra de Deus fala aqui, branquinha de lepra. Imagina na hora assim, ele olhando assim, ixi, será que Deus está me castigando já? Aí Deus falou assim, põe de novo. Aí ele pôs. Quando saiu, ufa, voltou ao normal minha mão. E Deus falando para ele, dando sinais, Deus dando vários sinais para Moisés, para que ele cresce, irmãos. Para que ele acreditasse no Senhor. Poxa, quem estava falando com ele então? E Moisés, com dúvida, se de fato aconteceria aquilo que Deus falou que ia acontecer, irmãos. E nós somos diferentes? Não. A gente faz a mesma coisa. Então, por que Deus te escolheu? Bem, você entende isso? Por que Deus te escolheu? Irmãos, eu não quero nem saber por que Deus me escolheu. Eu não quero saber por que Deus te escolheu. A única coisa que eu te alerto é, obedeça. Faça
o que Deus te ordenou a fazer, em nome de Jesus. Amém? E aqui, para a gente terminar, e o Senhor foi dando sinais e falando, deu sinal, e aí falou aqui, ó, né, se não crer no primeiro sinal, vão crer no outro final, no outro sinal, né, até o derradeiro sinal, até o último sinal eles vão crer. Então já Deus falando para Moisés aqui, ó, eles vão chegar uma que eles vão crer, né, faz o que eu estou mandando. Aí Moisés aqui no versículo, cadê aqui? Versículo 10, disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Ó, olha só, Moisés falando aqui, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem antigamente, nem depois que falaste a teu servo. Olha, Moisés tinha que levar uma surra, não tinha não, irmãos? Deus falando com ele, e ele falou na cara de Deus: Deus, eu nunca fui eloquente na minha vida, e eu não vou ser agora, eu não sou agora que o Senhor está falando comigo. Foi isso que Moisés falou, irmãos. Quer dizer, Moisés nem cogitou na cabeça dele, nem cogitou de ele tentar. Por quê? Porque era Deus que iria fazer a obra, não era Moisés. É o Senhor que vai fazer a obra através da sua vida, não é você. Você precisa só obedecer a Deus, amém? E aí você fica com essas desculpas suas, seja elas quais forem. Desculpas são desculpas mesmo que sejam verdade, irmãos, amém? Isso que Moisés estava falando era tudo verdade, irmãos, mas era desculpa, porque não tem desculpa, para Deus não tem desculpa, irmãos. Se Deus falou que você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Por quê? A obra é do Senhor, não é sua, não é sobre você. Deus não te escolheu porque você é muito bom. Deus não te escolheu porque você é muito capaz. Amém? Deus vai usar a sua capacidade. É claro que vai. Deus usou a capacidade de Paulo? Amém? Paulo é uma pessoa altamente capacitada, irmãos. Quem falar que assim, Paulo pode até ter falado assim, tudo que eu conheço, eu considero como esterco. Claro, porque ele viu que, todo o conhecimento dele, mas Paulo é uma pessoa extremamente capacitada, e Deus usou e muito toda essa capacidade que Paulo tinha, e Paulo foi um dos grandes apóstolos ali, que através dele, Deus escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi através de Paulo, irmãos. Mas Paulo topou o desafio, amém? Paulo topou o desafio, irmãos. Ele sabia que ele seria perseguido, que aquela pompa que ele tinha toda, porque antes ele era o líder israelita, judeu ali da época. Quando ele começou a perseguir os cristãos, as pessoas matavam os cristãos e jogavam a roupa ali nos pés de Paulo. Olha só, olha o status de Paulo, irmãos. E Paulo, ele topou passar de perseguidor a ser perseguido, porque Deus ordenou. Glória a Deus. Aí você não quer nem ter o trabalho de fazer isso. Amém? E aí, Moisés falou aqui: pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Aí no versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Então, por mais que Moisés desse as desculpas dele, a resposta de Deus foi o quê? Moisés, vai lá e faz o que eu estou te falando. Até que chegou uma hora que Deus se irou, no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Versículo 15: tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu te serás por Deus. O que significa isso? Deus falando:
você vai ensinar o seu irmão Arão a falar. Então Arão, ele vai ser como sendo a sua boca e você vai ser como Deus. Então assim, mas o fato é que Deus, aqui irmãos, não abria mão de falar com quem? Com Moisés, irmãos. Deus não podia falar assim, tá Moisés, tá bom, tá, você não quer? Então beleza, então o seu irmão Arão, ele fala fluentemente, então eu vou chamar o Arão, beleza? Então tá, pode ir, não precisa ser você mais. Deus podia ter feito isso. Mas não sei, irmãos, por que Deus escolheu Moisés, irmãos? Deus escolheu Moisés, mas não sei. E Deus, ele queria falar com Moisés. Ele até permitiu que Arão, no começo, ajudasse a Moisés ali. Então, a dinâmica ficou mais ou menos assim. Deus falava para Moisés e Moisés falava para Arão. Por que isso? Porque Deus queria, tudo que ele falaria para Moisés, não é para Arão, irmãos. Amém? E depois, claro, Moisés, ele foi a boca de Deus, sim. Moisés, ele falou com o povo. Moisés teve que aprender, irmãos. Mas por que ele aprendeu? Porque chegou uma hora que ele aceitou. Amém? Que ele aceitou o desafio de Deus, vamos colocar assim. Mas, na verdade, ele teve que obedecer a Deus e fazer aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode subir. E aí no versículo 17, Deus falou assim: toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Irmãos, até o final dessa conversa, Deus não abriu mão de que Moisés fizesse isso. E a mesma coisa acontece com a sua vida. O que Deus mandou você fazer, Deus não abre mão que seja você. Está marcando. Está marcando toca. Porque Deus, ele não vai simplesmente se substituir. Porque ele quer que você faça. Em nome de Jesus. Pouco interessa para Deus se você é tímido, se você é raivoso, se você é, sei lá o que você seja. Seja qual for o motivo pelo qual você está protelando fazer o que Deus mandou você fazer. Eu não sei. Mas Deus te fala hoje, através dessa palavra, que é você. O que Deus mandou você fazer, é você que vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, para de rebeldia. Ah, pastor, rebeldia? É, irmãos, é rebeldia. Você quer que eu chame isso aí do quê? Amém? Do que eu posso chamar uma coisa dessa, irmãos? Quando nós não obedecemos a Deus. Por mais que a gente tenha motivos, quando nós obedecemos a Deus, é rebeldia. Irmãos, eu não quero, né? Tem uns pastores aí que usam essa palavra rebeldia, né? Para poder dominar a igreja, né? E se a pessoa sair da igreja, é rebeldia. Não, irmãos, não é isso. Mas quando você desobedece a Deus, você está sendo rebelde. Está se rebelando contra Deus. Foi assim com Jonas, não é você não, Jonas. Falando do Jonas da Bíblia. Mas foi assim com Jonas. Deus mandou, vai lá em Nínive e fala para o povo se arrepender, vai lá. E Jonas tinha as razões dele. Irmãos. Se você for ver historicamente, Nínive era um povo que era inimigo do povo de Deus. E depois que aconteceu isso, ele foi lá, ele acabou tendo que ir, ele foi, né? Você conhece toda a história ali, que ele foi engolido pelo grande peixe e tal, e tudo aquele negócio lá. E ele teve que ir lá e pregou para o povo, se arrependa. E o povo de Nínive se arrependeu. E por ter se arrependido, Deus poupou o povo de Nínive. E depois, algumas décadas depois, se não me engano, o povo de Nínive atacou Israel. Então, Jonas tinha razão? Tinha. Mas quem mandou ele pregar? Foi Deus. Então, quando Deus manda você fazer uma coisa, qualquer razão que você tenha, você perdeu. Amém? Se Deus me mandar fazer alguma coisa, eu posso ter 1000 razões
para não querer fazer e para não fazer, mas se foi Deus que mandou, eu perdi a minha razão. Não tem razão, não tem motivo factível que resolva isso, irmãos. Você entendeu? Porque Deus te ordenou. Quando Deus ordenou, Gideão veio com a historinha também, a historinha triste aí de que ele era o menor da casa dele. Gideão veio com a mesma historinha triste de que ele não ia conseguir, de que ele não era capaz, de que não sei o que lá. Deus deu 3 sinais ali, inequívocos para Gideão. E Gideão teve que ir, irmãos. E Deus deu sinal, e Deus deu prova também, porque Gideão começou com 32 mil homens e acabou com apenas 300 homens. E Deus deu vitória? Deu. Por quê? Porque não era sobre Gideão. Não é Gideão que ia dar vitória, irmãos. Era Deus. Então entenda isso. Se você está achando que é você que é a última bolacha do pacote, não, você não é. Mas Deus se escolheu. Por quê? Não sei. Mas Deus se escolheu. E se Deus se escolheu, obedeça. Se Deus se escolheu, então faça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Olhos fechados ainda, amém? Põe a mão no seu coração. Irmãos, todos vocês aqui, sem exceção, têm um chamado de Deus. Todos vocês, sem exceção, têm um chamado de Deus para se posicionar diante dele. Em nome de Jesus. Todos, sem exceção. Vou repetir. Todos, sem exceção. E você que está nos assistindo também. O Senhor tem um chamado para a sua vida. Em nome de Jesus. E muitos aqui, aí eu não digo todos, muitos sabem que isso acontece e muitos sabem o que é. Só não se posicionaram. E muitos colocam a culpa em tudo. Tudo e todos, menos em si próprio. Mas em nome de Jesus, não faça como Moisés fez aqui, irmãos. Porque a sua vida se torna mais difícil. E Deus não quer deixar a sua vida mais difícil. Quem deixa a sua vida mais difícil é você. Por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Então, em nome de Jesus, é melhor obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor tem para a sua vida honra, sinais, maravilhas. Você tem tudo isso, irmãos. Amém? E o Senhor tem prosperidade, tem família para você. O Senhor tem tudo isso, irmãos. Tem luta também. Essa parte vocês não queriam ouvir, mas eu tenho que te falar. O Senhor tem luta também, irmãos, porque nada é fácil. Para que você vença essa inércia, para que você vença essa paralisia sua, você vai depender do Senhor, em nome de Jesus. E você vai pedir e orar ao Senhor, vai pedir fé, vai pedir direção, vai pedir e vai pedir e vai pedir e vai continuar pedindo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Senhor, a entender, ou mesmo sem entender, me ajuda, Senhor, a aderir, a obedecer a Sua palavra, a obedecer às Suas ordens, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero fazer, Senhor, a Sua vontade, Senhor. Oh Deus, me ajuda, Senhor, a sair dessa inércia, a eliminar, Senhor, as desculpas na minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não quero, Senhor, ficar falando para mim mesmo que eu não posso, que eu não quero, que eu não consigo, ou qualquer outro não desses.
Mas em nome de Mas em nome Jesus, de Jesus, eu te peço, Senhor, eu te peço, que o Senhor, seu Espírito o seu Santo Espírito Santo me capacite, capacite, me direcione direcione e me ajude, me Senhor, ajude a sair, Pai, a sair, Pai, desse casulo, desse casulo, dessa caverna, dessa caverna, em nome de em nome de Jesus. Jesus. Amém, Pai. Amém. Senhor, eu oro, Senhor, pelo seu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o seu povo possa enxergar aqui, Senhor, as suas mãos, Pai. Que o seu povo, Senhor, possa enxergar aqui, Senhor bendito, a sua direção, o seu direcionamento para as suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço, Pai. Ó Deus, tira, Senhor, a fraqueza, tira, Senhor, o medo. Ó Deus, Senhor, nem tira o medo, mas que o seu povo possa ir com medo mesmo, Senhor. Possa ir simplesmente porque eles creem em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus. Oh Deus, faz a sua obra, Pai, na vida de cada um aqui, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai, e obrigado, Pai bendito. Vamos louvar o Senhor. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Posso ver criar a vida. Aleluia. Aleluia. Toda a criação, toda a criação